Boa tarde, pessoal. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo possa mesmo estar conosco nessa tarde. Bem, o nosso cenário hoje está bem diferente, né? Perdemos uma conexão e pelo jeito hoje eu vou passar o dia inteiro em aeroporto. Por isso que eu quis gravar, para que eu pudesse postar quanto antes para vocês. Vamos lá então, Atos 27. Amados, vocês perceberam que a história da igreja, ela já terminou, né? Ela já terminou lá quando Paulo chega em Jerusalém. Aqui agora, a gente está vendo a respeito da vida de Paulo, tá bom? E Paulo, depois de 2 anos, né, preso ali em Cesareia, ele foi enviado a Roma. E é justamente aqui que começa o capítulo 27. Paulo sendo enviado a Roma. Outra coisa que é legal da gente lembrar é a respeito de quem é o escritor desse livro. O escritor desse livro era Lucas. Amados, Lucas, ele foi o único autor da palavra de Deus que não era judeu. Lucas era um grego. E por que nós sabemos que ele estava aqui com Paulo? Porque vocês vão ver o próprio escritor falando: nós entramos no navio, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo. E aquele navio ali, gente, era um navio de presos. Mas fala que Lucas e Aristarco estavam com Paulo. A gente não sabe o porquê, né, que esses dois estavam com Paulo, até porque eles não estavam presos, não estavam nada. Mas Paulo, ele era diferente dos outros presos. E ele era até muito bem tratado, porque ele não tinha nenhuma condenação sobre a vida dele. E uma coisa que a história sugere era que até mesmo Lucas e Aristarco pudessem ter entrado ali como escravos do próprio Paulo. E um centurião de Roma, que se chamava Júlio, esses centuriões de Roma, gente, eles eram homens muito íntegros. Inclusive, esse Júlio aqui também o era. E a gente vê isso até mesmo pela maneira a qual ele tratava, né, o Paulo. E Lucas, que é o escritor desse livro, ele dá todos os detalhes dessa viagem. A gente não tem tempo de entrar nisso, mas se vocês quiserem pegar um mapa, Lucas, ele detalha essa viagem deles assim de uma maneira tremenda. E voltando a Júlio, a gente vê como esse homem realmente era um homem íntegro, e eu creio também que Deus inclinou o coração dele para Paulo, porque a bondade de Júlio para com Paulo era algo assim, realmente que a gente vê o tempo inteiro. E eles navegaram para a Itália, né? Com muitas dificuldades. E quando eles estavam indo, já começou lá as dificuldades, porque era inverno, as águas eram muito agitadas, muito vento. Paulo já os advertiu logo ali no início da viagem para não prosseguir, que era melhor que eles parassem. Mas eles não escutaram Paulo ali no início da viagem e continuaram, né? E logo que eles começaram a ter problema, eles já procuraram um lugar para invernar. O que é isso? Para esperar passar o inverno para depois continuar. Mas antes deles acharem esse lugar para invernar, eles passaram por um vento muito forte, por uma tempestade muito forte. E o que aconteceu? Apesar deles ter aliviado, né, o navio, as coisas que estavam lá dentro, eles tiveram mesmo que soltar mesmo a vela e deixar o navio ser conduzido para onde que eles quisessem. E logo depois ainda que veio essa tempestade, Lucas fala aqui que eles perderam até mesmo a esperança de salvar a própria vida. Gente, eu fico imaginando o perigo que eles passaram aqui, né? Paulo diz aqui, Lucas diz aqui que eles não viam sol, eles não viam estrelas, eles não viam mais nada, somente aquela escuridão, 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 a ponto deles perderem a esperança de viver. Não deve ser algo fácil, né? Mas aí o que acontece? Diante desse turbulhão ali no meio do mar, Paulo, ele se levanta e começa a falar com eles: olha, eu falei para vocês não prosseguir viagem. Se vocês realmente tivessem escutado, não tinha tido esse tumulto. Mas o mesmo Paulo vira e fala assim: mas eu quero falar para vocês não temerem. Sabe por quê? Porque um anjo de Deus, ele me falou essa noite que nós não vamos perecer. Vocês podem realmente ter um bom ânimo, porque o Senhor, ele me prometeu que eu vou chegar em Roma. Amados, quando nós temos uma palavra de Deus, tudo muda, sabe? O nosso ânimo pode mudar, a nossa esperança, a situação,
Uma palavra de Deus, ela muda toda e qualquer circunstância. Você pode confiar na palavra de Deus. Foi aqui que realmente aconteceu com Paulo. Ele afirmava para aqueles homens, olha, tudo que Deus diz, isso realmente vai se cumprir. E eu acho maravilhoso quando ele chega aqui no versículo 23, né, que ele fala assim, o Deus que falou isso foi o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ai, amados, que declaração maravilhosa, né? Como nós precisamos realmente aprender a falar isso, que nós somos de Deus e nós servimos a Deus. Porque quando a gente aceita Jesus, a verdade é que nós transferimos nós para o Senhor. Pedro fala, né, que nós somos propriedade exclusiva do Senhor, quando nós aceitamos Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Meu Deus, como isso precisa cair na nossa mente, escorrer pelo nosso coração. Todos os dias que a gente acordar, a gente fala, Senhor, o que o Senhor deseja de mim? Eu não me pertenço, eu sou teu, eu sou tua. O Senhor me comprou com o teu sangue, a minha vida ela não me pertence mais, mas eu sou do Senhor. E quando Paulo fala isso, ele falou para eles, né, porque Deus já tinha falado para Paulo que ele iria até Roma testemunhar dele. E ele fala para aqueles homens lá, para aqueles presos, amados, olha, não se preocupem, porque nenhum de vocês vão se perder. Paulo ainda usa aquele termo, né, nem um cabelo da vossa cabeça cairá. E o que nós temos aqui? Nós temos 276 pessoas salvas por causa da vida de um homem. Eu creio, amados, não está escrito aqui não, mas eu creio que Paulo falou de Jesus para eles, eu creio que Paulo orava por eles, eu creio que Paulo clamava não somente por ele, mas eu creio que Paulo clamava por todos aqui, por todos. Até porque essas pessoas aqui depois, Paulo começa realmente a levantá-las. Eles não comiam, já tinham 14 dias que eles estavam em jejum. E Paulo, ele começa a falar para eles, olha gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comer, vocês vão ter bom ânimo. E antes disso, gente, quando o navio realmente atracou ali perto da praia, sabe o que a palavra fala aqui no versículo 30? Que os marinheiros, eles queriam fugir. Sabe aqueles barquinhos que ficam no barco? Eles já começaram a descer aqueles barquinhos para entrar e para fugir. E quando Paulo percebeu aquilo, ele foi nos soldados e falou assim, olha, os marinheiros vão fugir e eles vão deixar a gente aqui, nós vamos perecer, nós precisamos dele para nos salvar. E diz que os soldados foram lá imediatamente, cortaram as cordas e os barquinhos foram embora. E eles continuaram aqui. E logo depois que Paulo realmente estimulou eles a comerem, a beberem, eles tiveram bom ânimo. Porém, quando o navio estava quase chegando ali na ilha, que o navio tacou ali no rochedo, na rocha, a Bíblia fala que o navio começou a espedaçar. E os soldados romanos ficaram apavorados com a ideia dos prisioneiros fugir. Sabe como que funcionava naquela época? Se o prisioneiro fugisse, eles poderiam ser mortos, porque eles teriam que pagar com a própria vida deles se aqueles prisioneiros fugiram. E eles queriam matar a todos, mas o centurião Júlio, que era um homem bom, né, um homem íntegro, ele não deixou que eles fizessem isso, mas ele autorizou que todos aqueles presos se lançassem no mar e se salvassem em terra. Ai, amados, e a palavra de Deus fala que todos foram salvos. Assim termina aqui Atos 27. Mas sabe o que eu acho tremendo aqui? Às vezes a gente acha que os caminhos de Deus são os nossos, né? Mas não são não, amados. Às vezes Paulo, se ele não tivesse a fé que ele tem em Deus, ele falava, não deixa pular não, que Deus vai... Não, amados. O agir de Deus foi muito diferente aqui. Aqueles homens, eles pularam. A Bíblia fala aqui que uns agarraram em pedaços do navio, outros agarraram, mas eles chegaram lá na ilha. E a água nessa época, gente, era gelada. Ou seja, eles custaram, mas Deus permitiu que eles chegassem até lá salvo. Às vezes você está esperando algo de bom. Às vezes você está numa situação que você está esperando um barco passar para você pegar. Às vezes você está esperando um grande carro chegar para te pegar, um navio. Mas Deus quer que você pule na água. Deus quer que você creia nele. Deus quer que você experimente a sua fé. Quer que você saia do lugar. Porque a partir do momento que você der o primeiro passo,
o Senhor é contigo. Saia da sua zona de conforto e creia que Deus, o mesmo que salvou essas 276 almas aqui, Ele quer fazer isso na sua vida. Amém? Amanhã terminamos o nosso propósito de 28 dias. Eu estou muito grata a Deus de até hoje a gente estar aqui firme. Amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui. Deus te abençoe. Existe alguém orando por nós e hoje eu vou mostrar para vocês o nosso cameraman. Olha quem que foi que gravou hoje, ó. Beijo! Eu quero mandar um presente para vocês aí, hein? Se a sério me autorizar. Claro! Vou pegar nós estamos aqui para chegar em Arcos, já em São Paulo, e nós estamos aqui. Eu gosto demais de ver o movimento de aeroporto, esses aviões da roça, assim, nunca cansa de ver. Eu vou tomar a liberdade então de mostrar para vocês o levantamento de um jatão aqui, tá? É o presente que eu vou te dar hoje. Pode? Pode parar. Esperar isso. Ah, não sei, só se demorar aqui. Aqui é papo. Aqui.